eu estou acompanhando nos últimos dias o crescimento do Renan, não sei se em função da conversa telefônica do Flávio com o Vorcaro. Não tenho como dizer se é isso, tá? Talvez seja o momento que o Renan também chegou muito maduro nas redes sociais, mas eu estou acompanhando, meu algoritmo só manda Renan para mim o dia todo. Mas mas a pesquisa da semana passada, o Renan já tinha subido bastante. E eu te pergunto, a grande mágoa, eu sou de direita, irmão, a grande mágoa dos eleitores de direita da minha rede, eu tenho 1.600.000 seguidores, é que o Missão, ou então o MBL lá atrás, pregou o voto nulo no momento que o Bolsonaro precisava dos votos de toda a direita para vencer o Lula. E até hoje tem gente que fala para mim, eu não voto no Missão por causa disso. Esse seria o motivo que me afasta do Missão. Vai ser de novo assim esse ano, irmão? Sim, com certeza. Sempre que necessário será. Não tem o menor problema de falar isso? Não tem o menor problema de falar isso, porque é o seguinte, quem elegeu o Lula foi o Bolsonaro. Foi o voto nulo do MBL. Se o Bolsonaro, olha só o que eu escutei de um ministro do Bolsonaro. O Bolsonaro se esforçou muito para perder a eleição e quase não consegue. O Bolsonaro perdeu para ele próprio. O Lula não teve mais votos porque o Brasil foi mais para a esquerda, queria o PT. O Brasil ainda estava e ainda está num clima de direita, tanto em 2018 e 2022 e continua agora em 2026. O Bolsonaro perdeu porque ele reviveu o Lula. Não fosse o Bolsonaro, o Lula sequer estaria solto. Foi por decisão do Procurador-Geral da República do Bolsonaro, do ministro Supremo indicado pelo Bolsonaro. E no final das contas ele terminou fazendo a mesma coisa que o PT. Foi pego, eu era presidente da Comissão de Educação, o ministro dele foi pego com barra de ouro em propina. O que ele fez? Passou pano. Né? Acabou com a Operação Lava Jato, bateu no peito e disse isso com orgulho. Todos da Lava Jato foram soltos porque a Procuradoria-Geral da República, do procurador indicado por ele, proibiu força-tarefa. Nulidade, né, parcialidade do Moro acompanhada pelo Cássio Nunes, ministro indicado pelo Bolsonaro, e agora a gente vendo um monte de rolo também aí do Cássio Nunes, quando a gente tinha a oportunidade histórica de ter 2 cadeiras de ministros que fossem fazer o enfrentamento contra os abusos da própria corte. Não foi o que aconteceu. Na economia, o Bolsonaro furou o teto no primeiro ano, antes da pandemia, 2019, furou o teto de gastos. Depois, fez a mesma coisa que a Dilma fez nos 2 mandatos, pacote de bondades com a PEC Kamikaze, mais de 100 bilhões de reais de rombo fora do teto. Então, enquanto Bolsonaro estiver politicamente vivo, o PT continua no poder. Da mesma maneira como o PT também retroalimenta o bolsonarismo. Olha só, o Flávio ele é o inimigo perfeito pro PT. E isso eu falo, eu converso com o petista, com o bolsonarista, com o Centrão, com todo mundo dentro do Congresso. Os bolsonaristas admitem nos bastidores que o Flávio é o péssimo, é o pior candidato. E os petistas comemoram, estouraram o champanhe de saber que o Flávio era o inimigo, porque é o cara que tem mais telhado de vidro. Imagina, a direita perde completamente qualquer discurso de enfrentamento à corrupção. Que moral qualquer direita envolvida com o Banco Master tem pra falar de Petrolão? Porra, como é? O Flávio vai falar, não. Primeiro, ele disse que não conhecia o Vorcaro. Aí, porque as mentiras em sequência já são prova de culpa. O cara não mente se ele tiver tudo às claras, ele vai lá e entrega. Já teve acusação injusta contra o MBL de dizer que a gente lavou 200 milhões de reais em superchat no YouTube, que é mais do que o faturamento do YouTube. O que a gente fez? Ficou criando mentiras em sequência? A gente falou, não precisa nem pedir nossa quebra. Toma todas as nossas contas. Acabou a denúncia. Agora o Flávio não. Você teve o filme bancado? Nem conheço o Vorcaro. Saiu a mensagem? Não. Conheci o Vorcaro, mas antes de saber que era ladrão. Bom, você visitou depois que ele estava preso? Não, mas hora para encerrar a relação. Então, peraí. Eu tenho intimidade suficiente para te pedir 60 milhões de reais pelo WhatsApp. Mas para encerrar a relação, preciso ir pessoalmente? Pô, vocês eram casados? Então, não há... É a destruição completa da direita, a gente sujeitar a direita ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Então, sim, a gente teve a postura correta e a gente mantém a nossa postura correta. Nós não tivemos a culpa de perpetuar na liderança da direita o inimigo perfeito e aceito para o PT. Lula era para estar preso, inelegível, o PT era para estar destruído. 2016, quando a gente derrubou a Dilma,
a gente ia fazer campanha municipal, o PT escondia o vermelho e a estrela. Eu lembro disso. Fazia campanha com azul, com verde, com laranja. Né? Hoje não. Hoje é petista apontando o dedo na cara, falando, e aí? E Banco Master? E rachadinha? Porra, e aí eu pelo menos tenho a liberdade e o alívio de não ter que defender nada disso. Porque, infelizmente, boa parte daqueles que se elegeram com o Bolsonaro pode até reconhecer no bastidor que é ladrão, que é bandido, que não quer apoiar o Flávio, mas que não pode se indispor publicamente, senão não se elege mais. Mas que eu vi uma coisa, não de candidatos, mas eu vi algo esses dias que eu nunca tinha visto. Eu vi Coppola, Constantino, Alexandre Garcia, eu acho que Pavinato também. Esses caras são bolsonaristas firmes demais. Esses caras se indignaram e foram para as redes, né? Um mais tímido, outro mais contundente, mas todos foram. Tu percebeu isso? Sim. E para onde isso está caminhando, cara? Não, acho que, primeiro, isso só mostra que um discurso que a gente escuta, que é o discurso de quem te fala isso, Sim. é o de não podemos desunir a direita. Gente, quem desune a direita é o Bolsonaro, porque se o Bolsonaro seguisse com um plano econômico de seriedade, de ajuste fiscal, de honestidade no plano moral, de enfrentamento à corrupção, plano sério de segurança pública. Passou o governo Bolsonaro todo. Ele era presidente da República. Não teve o aumento de pena de furto, roubo e receptação que eu, sendo o único deputado com o governo contra, aprovei. A principal pauta dele era a arma. Fazer a arminha com a mão, né? O símbolo do bolsonarismo, a arminha. Ele não aprovou um projeto pro porte de arma. Os CACs estão destruídos agora. Disso. Ele não aprovou um projeto, fez um decreto vagabundo que vem o Lula e na canetada desfaz. Mas eu falo isso para os colegas de CAC, eu digo que se lá atrás nós colocássemos isso como em votação, isso não estaria fragilizado, o decreto era muito frágil, né? Eu falo isso para todos os colegas e também digo que muita coisa no decreto eu não gostava também. Eu acho um absurdo o cara já comprar o fuzil muito rápido. Eu acho que ele tem que ter uma história como atirador. Ele tem que promover disciplina, né? Assim também, como eu vi aquela tragédia agora no Rio Branco, no Acre, um adolescente assassino, ele pegou a pistola do padrasto em casa e matou 2 professoras e tentou atirar numa amiga. Chegou a ver isso? Não vi. Cara, uma tragédia, cara. E eu peço atenção sua para isso, porque Columbine, nos Estados Unidos, tem 25 anos. Tiros em Columbine, né? Foram 12 crianças mortas. Mas se você somar as nossas ações em escola, Suzano, Aracruz, Realengo, agora Rio Branco, nós tivemos 55 professores mortos no Brasil nos últimos 15 anos e 148 pessoas feridas, entre alunos, professores, merendeiros, né? Então o Brasil já vive um fenômeno bem parecido com Columbine, viu? E, eventualmente, não sempre, as armas são registradas sim. A ocorrência no Espírito Santo foi com 2 armas de um policial. O filho pegou a arma do pai. Essa agora em Rio Branco foi com a arma do padrasto, arma registrada. Aí quando tu pega o código, o Estatuto do Desarmamento, a lei de negligência com a arma, né? O cara tem a tutela da arma, mas não tem cuidado. Esse pai vai ser condenado de 1 a 3 anos de cadeia, vai cumprir no semiaberto, né? Não vai cumprir nada, vai restritivo de direito. Né? Aí eu digo pro colega que é CAC, olha, eu tô do teu lado, mas vamos combinar o seguinte, se teu filho usar tua arma para matar o coleguinha, tu vai ficar preso durante 50 anos, tá bom? Tu concorda com isso aí? Concordo plenamente. Pô, os Estados Unidos, o Texas, né? Você vai lá, você pega, sei lá, da mesma maneira que a gente coloca a moeda e pega um chiclete na maquininha, lá você pega um revólver. Sim. Agora, você sacou, apontou pro cara e não tinha razão, meu irmão, é cana. Não precisou nem matar, não precisou nem atirar. Você sacou pra fazer merda, é cana. Eu concordo plenamente com você. E Kim, uma questão aqui, cara, nessa evolução, eu sei que todo mundo deve estar feliz com o que você está vendo. O brasileiro não tem que estar feliz com essas. O brasileiro não tem que estar feliz com as notícias sobre Banco Master. É uma tragédia nacional isso. Parece que está todo mundo envolvido nessa porra no país. Mas isso favorece claramente a omissão. Tá percebendo isso? Sim. E qual vai ser o futuro do Missão em função desse escândalo, cara? Olha, eu tenho muita convicção de que a gente vai ganhar.
essa eleição para a presidência da República. Eu tenho muita convicção. Primeiro porque não vai parar, e a gente fala, nós somos o primeiro grupo a organizar manifestação contra Banco Master, a mostrar a magnitude desse caso, quando a imprensa não dava devida importância, a classe política não dava devida importância, os nossos próprios seguidores não davam devida importância, e a gente insistiu, a gente continuou se manifestando, a gente continuou falando de todos os nomes envolvidos. Eu me lembro 2 manifestações atrás da gente falando do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira agora, quando a gente falou, nossa, imagina, falar do cara poderoso assim e tal, não pode, ele vai processar vocês vão ser condenados, agora o cara tá prestes a ser preso, né? Só então, para o nosso público, o Ciro Nogueira queria aumentar o FGC de 250 mil para 1 milhão de reais. Né? Ia provocar um fluxo de capital para o Banco Master incrível em 5, 6 meses. Ele ia quadruplicar o rombo do Banco Master. Ia quebrar o sistema financeiro brasileiro, né? Exatamente. Possivelmente o Ciro Nogueira ia quebrar o sistema financeiro brasileiro. Sim, a gente ia ver um Lehman Brothers aqui, né? Sim. E nós temos a venda do BRB também, né? Também a venda do BRB. Esse é um ponto, antes de eu continuar, que o fato do presidente do BRB estar negociando a delação, e agora o Vorcaro teve uma delação negada, né? Que também isso é importante esclarecer. Às vezes fala, a PF nega o acordo de delação do Vorcaro. A PF quer blindar, é porque a PF não quer mexer com os poderosos. Calma, gente. A PF nega quando o cara entrega pouca prova, entrega gente pouco importante, né? O cara tem obrigação numa delação de entregar quem tá acima, né? Eu não posso ser o presidente da empresa, vou fazer uma delação para entregar o faxineiro. Não, delação pra você entregar quem tá em cima. Então, e o Vorcaro já é o Vorcaro. Quem tá acima pra você entregar ministro supremo, pra você entregar ministro de Estado, pra você entregar senador, pra você entregar deputado, pra você entregar gente que tinha ascendência sobre ele no esquema, né? Esse é um ponto. Mas o outro ponto é que você tem uma corrida agora de delações, porque o presidente do BRB tá preso e negociando delação. E quanto mais o presidente do BRB entrega, menos vale a do Vorcaro. E o Vorcaro não aguenta a prisão. O Vorcaro é um playboy. O Vorcaro tava dando soco na parede, sangrando a própria mão, de ataque de histeria. O pai dele surtou também dentro hoje, da cadeia. O pai dele surtou. O pai dele também? Não tinha visto. O pai dele surtou hoje. Então assim, cara, não é um cara que, por exemplo, o Dirceu. O Dirceu tá envolvido no mensalão, foi condenado por roubo, é ladrão, roubou, mas ele é guerrilheiro. Ele é um cara que foi o seguinte, ficou quieto o tempo todo por lealdade ao seu projeto de poder. Não entregou o Lula, não entregou ninguém. Ele poderia não cumprir nenhum dia de cadeia se ele entregasse o Lula. Não entregou porque o cara é guerrilheiro, né? O Vorcaro não. O Vorcaro não é um bandido guerrilheiro. O Vorcaro é um bandido playboy, que não tem nenhuma fidelidade a uma pessoa ou a um projeto de poder ou ao idealismo ainda que distorcido e canalha. Não. O cara que só queria ganhar dinheiro e viver uma vida boa, né? Então, eu acho que isso está prestes a sair. Mas voltando... Nós somos a única pré-candidatura, o único partido que tem independência para falar de Banco Master de tudo quanto é lado. E tem PT com o Lula chamando... Onde já se viu? O presidente da República chama um banqueiro notoriamente corrupto, porque o papinho de... conheci em 2024, quando ele era levado como uma coisa séria... Me desculpa, todo mundo em Brasília, no Congresso, no mercado financeiro, já não sabia que o Vorcaro era sério em 24. Podia não ter processo de liquidação no Banco Central, mas já tinha 30 avisos do Banco Central. Todo mundo... E todo o mercado, toda a Faria Lima, que também vendeu o CDB do Master, né? Também não dá pra se fazer de inocente agora. Sabia o que estava fazendo. Porque se desse pra ter um CDB tão competitivo, eles estavam vendendo os próprios. Eles sabiam que não era e estavam vendendo o Master mesmo assim. Então, isso contribui porque nós temos independência pra falar disso. E o Renan, no debate, vai destroçar tanto Flávio como Lula em relação ao escândalo de Banco Master. Falou, Lula, você chamou o Galípolo para servir cafezinho pro Daniel Vorcaro. Você chamou o ministro de Minas e Energia para tratar dos negócios de roubo do Vorcaro no setor de Minas e Energia. Lewandowski era consultor do Master. O Guido Mantega... Guido Mantega também. Foi o articulador disso, indicado pelo Jacques Wagner, que também tinha participação do Augusto Lima na Bahia. Que era um amigo do Rui Costa, que só depois pegou o Banco Pleno, se tornou sócio do Vorcaro, porque foi beneficiado pelo Rui Costa com um decreto que ele deu exclusividade de crédito consignado para um cara que comprou um negócio, uma massa falida de um mercado, por 15 milhões de reais, que depois virou 20 bilhões, 30 bilhões de reais. Então, o PT está diretamente ligado com o escândalo do Master. Assim como o Dias Toffoli, assim como o Alexandre de Moraes, tem que estar todo mundo preso. Assim como o governo do estado do Rio de Janeiro também, viu, filho? Ixi, tudo. Você pegar, acho que 25 estados
Depois implementaram o Crédito Sexta, que é o programa de consignado ali do Augusto Lima, ligado ao PT da Bahia. Isso se expandiu para 25 estados. Aqui no Rio foi dinheiro da Previdência dos aposentados do Estado no Banco Master, né, colocando dinheiro no banco. 1 bilhão aqui no Rio de Janeiro, né? Tá acompanhando isso, Sim. né? Agora, o deputado federal, Otônio de Paula, ele está conectando esse aporte do dinheiro do governo do Estado do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro, né? Não sei com que evidências para ele colocar isso, não sei se são ilações, mas ele está colocando isso, está linkando isso à doação para o filme, tá? Que é uma doação, assim, quem conhece um pouquinho de cinema, a gente fez Tropa de Elite 2 com 17 milhões, tá? E a gente percebe um filme caro ou barato em função do plano aberto ou plano fechado, né? Quando o plano é muito aberto, o filme vai encarecer, né? Quando o filme é de época, ele fica mais caro, carros, roupas e tal. Muita gente no setor de cinema não acredita num filme de 61 milhões de reais, tá? As pessoas olham, fazem uma cara feia, Não, né? calma, 61 é só o que ele pediu É o que via ele celular. pediu. O orçamento total é mais de 130. Isso aí é superprodução, Titanic, isso aí, né? Então, assim, muita coisa vai acontecer lá na frente. Muita coisa vai acontecer, mas isso é a oportunidade do Missão, ou o Missão já ia crescer independente disso, o Kim? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que a gente cresceria mais lentamente, mas cresceria inevitavelmente se esses escândalos não surgissem agora. Mas surgindo agora, as pessoas veem que tudo que a gente falava era verdade. Quem nos atacava, quem nos batia, falando que a gente só queria dividir a direita e enfraquecer o Flávio pra gente se fortalecer, agora tá vendo que ele tá envolvido sim. E que não tem defesa, assim, é patética a defesa do Flávio. Eu acho que é a pior gestão de crise da história. Né? Ele vai lá e fala, não, é dinheiro privado para um filme privado. Fala, pô, beleza, se o Marcelo Odebrecht der dinheiro pro Lula, o filho do Brasil, é dinheiro privado pro filme privado também, pô. Então, assim, não existiria, veja, quando algum bolsonarista vem utilizar esse argumento comigo, eu falo, gente, para imaginar um áudio do Lulinha pedindo dinheiro para um filme, pro Léo Pinheiro, pro Marcelo Odebrecht, né, pro Nestor Cerveró. Vocês iam estar falando que cadê o crime? Vocês iam estar perguntando cadê o crime? Não, você já está falando, é óbvio que uma empresa que só rouba dinheiro, com uma pessoa do governo, do parlamento com poder, pedindo dinheiro para essa pessoa, muito dinheiro para essa pessoa, tá envolvido no esquema, pelo amor de Deus. É uma coisa tão evidente, é o que você falou também. O Parasita lá custou 1/3, ganhou o Oscar. Custou 1/3 do que o filme do... E aí eles falam, não, porque a gente contratou o Jim Caviezel. Gente, o Jim Caviezel, mesmo no auge, não era tudo isso também, não. Né? Porque hoje colocam, sei lá, o Pedro Pascal, tudo que é filme, estão colocando. Sim. Né? Não é, o Jim Caviezel nunca foi, não é. Sei lá, Sidney Sweeney também nunca... não existe esse cachê do Jim Caviezel. Então, eu acho que acelerou o nosso crescimento, mas ele era inevitável primeiro. Porque o Renan, ele é o único que tem proposta, mas não só proposta, mas a capacidade de verbalizar e de mostrar a grandiosidade dessa proposta. E o Renan, ele tem uma capacidade de imaginação, que eu falei pra você quando a gente tava conversando sobre o governo do estado, de enxergar e de falar pras pessoas e de inspirar as pessoas com essa visão do Brasil que a gente quer. Do Brasil como uma das 5 nações mais importantes, não uma dos 5 PIBs do mundo, mais importantes do mundo. Brasil em que o presidente senta com o Xi Jinping, com o Putin, com o Trump e decide se vai ter guerra ou se não vai ter guerra. Cuja decisão importa, cuja opinião importa. A opinião do Brasil hoje não importa. O Brasil não é nada para o mundo hoje. O Brasil não decide... A operação que teve na Venezuela é uma humilhação para o Brasil. Porque era para o Brasil ser a nação poderosa e a polícia da América do Sul. Não é para os Estados Unidos vir aqui fazer o que quisesse no nosso quintal. Era nosso papel de prender o Maduro. Era nosso papel de garantir lei e ordem na América do Sul. Nós somos o maior país, nós somos o país mais poderoso. Mas não, a gente está numa situação patética que não tem gasolina para avião da FAB. Que o cara se forma na Força Aérea para depois virar piloto da Latam, porque... Se ele permanece nas Forças Armadas, ele vai ganhar um décimo daquilo que ele ganha. E não vai voar, exato. Né? Então, em que tem um desespero, há quanto tempo sempre é submetido pra gente o livro branco, né, das Forças Armadas com um programa das nossas deficiências de defesa. Há quanto tempo o livro branco já não fala de uma ameaça de guerra
por causa da floresta amazônica, por causa de terras raras, da necessidade que a gente tem de fragatas para o Pacífico Sul. Nós estamos numa posição absolutamente vulnerável num mundo que as tensões só aumentam e que entrará em guerra. E que, se a gente permanecer na situação patética que a gente está hoje, nós seremos obrigados a ser vassalo de algum dos lados da guerra. Ou a gente vai ser vassalo de China, Rússia e Irã, ou a gente vai ser vassalo dos Estados Unidos e Europa. Né? E nós não devemos ter esse papel de vassalo. Eu preciso de ajuda para comprar um motorhome para rodar pelo Brasil. Eu preciso que você me dê esse motorhome. E com ele eu vou rodar o país inteiro e eu vou derrotar Lula, Flávio Bolsonaro, qualquer um que aparecer pela minha frente. Eu tô trabalhando muito mais do que todos os outros pré-candidatos. E eu tô subindo nas pesquisas. E sim, eu vou vencer as eleições. Para fazer isso, entretanto, eu preciso de estrutura. Você precisa me ajudar. Eu não tô contando com nenhum super empresário. O Vorcaro não é meu super amigão e não vai me dar nenhum dinheiro. Eu também não tenho a máquina do governo do PT, nem vou comprar votos com isso. Então, papo reto. Eu preciso rodar o Brasil e precisa ser de motorhome. Porque de dia eu paro nas cidades e faço evento, e de noite, enquanto estiver dormindo, a equipe vai estar dirigindo, cobrindo grandes distâncias. Eu não preciso de nenhuma mordomia, eu não preciso de jatinho, eu só preciso que você doe. Entre na minha vaquinha, que já está em primeiro em todo o Brasil, e me ajude a vencer essas eleições. Qualquer valor importa. Mas se você doar mais, eu vou ficar bem feliz. Isso que a gente está fazendo é único e vai entrar para a história do Brasil. Venha fazer parte dessa história comigo. Meu nome é Renan Santos, eu sou pré-candidato à presidência da República e conto com você nessa missão. Você tá vendo que de longe ele é o mais preparado, né? Então compartilha logo esse vídeo pra gente construir a pré-candidatura à presidência da República vitoriosa historicamente nesse país. Gostou desse corte? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.